Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Admito que o último resumo que eu fiz fazendo um café foi tão gostoso de gravar, Cara, o formato me pega muito e tomar um cafezinho também, mas assim, hoje vai ser no mesmo formato e eu quero que vocês comentem se vocês gostaram ou não. E assim, pra gente falar da 13ª etapa da Fórmula 1 esse ano, eu vim uniformizada, tá? Vamos começar a falar de Spa. Essa é uma das pistas que a grande maioria das pessoas gosta, inclusive eu sou bem fã. Meu Instagram é lotado de vídeos de tipo post-cup, de gente correndo lá, da própria Fórmula 1, subindo a Eau Rouge, e cara, é uma pista simplesmente maravilhosa. E eu tava com tanta saudade de uma corrida sprint, porque assim, tem muita gente que não gosta desse formato, mas eu admito que eu adoro, porque assim, apesar de não ter aquela quantidade expressiva de pontos, é um final de semana que tem um único treino, então não dá aquele tempo absurdo para se preparar. Querendo ou não, tem uma corrida, são estratégias diferentes, dá uma dinâmica muito diferente pro final de semana. Olha, me critiquem o que quiserem, mas eu adoro a corrida sprint. Sei lá, tipo, tem mais coisa acontecendo, tem mais caos, tem mais dinâmica e não venham dizer que vocês não gostam disso. Eu sei que vocês adoram uma treta ali no meio da pista. E assim, pra quem não conhece muito da pista, ela é basicamente uma das mais icônicas e imprevisíveis de todo o calendário. Ela tem nada mais nada menos do que 7 quilômetros e mais de 100 metros de elevação entre o ponto mais baixo e mais alto da pista. E isso muda simplesmente toda a estratégia de pneus, de visibilidade, de aderência e, se tudo isso já não fosse suficiente, geralmente é uma pista que a gente tem chuva. E esse final de semana não foi diferente. Só que assim, uma curiosidade dessa pista é que como ela é absurdamente longa, tem pontos da pista em que talvez não chovam. Então, digamos que metade da pista é molhada e metade da pista é seca. Dá-lhe pneu! Outra curiosidade para esse final de semana foi justamente a escolha de pneus da Pirelli. Ela trouxe C1, C3 e C4. Então, assim, não tivemos C2. E a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo, oi? Como assim? Não entendi. E aí eu fui procurar para entender mais. E a Pirelli fez isso com dois objetivos. O primeiro é deixar a corrida mais imprevisível, como se tudo isso que eu falei até agora já não fosse suficiente. E o segundo é distanciar o resultado que cada pneu traz para os pilotos. Então, assim, já pensou uma corrida com C1, C3 ou C4 e C6? A loucura que isso não seria? Que viagem! Mas agora eu já tô ansiosa para ver isso. Só que assim, é sempre importante lembrar que Spa também tem um histórico bem delicado. Já aconteceram algumas tragédias e fatalidades nessa pista. Aqui tem mais visibilidade, geralmente, é a do Antoine Hubert, que ele era um piloto da Fórmula 2 que acabou falecendo lá em 2019 durante uma corrida. Ele era muito amigo do Leclerc, do Ocon e principalmente do Gasly. Ele e o Gasly são amigos, assim, eram amigos de infância. E eles chegaram a morar juntos durante 6 anos enquanto corriam nas categorias de base junto. Então, assim, é um ponto bem delicado e a gente geralmente vê, quando a gente chega nessa etapa, o Gasly trazendo flores pro circuito e deixando na curva onde o amigo bateu. Inclusive, tem uma corrida que se chama Run for Antoine, que é um evento para homenagear a memória dele. É um momento pra gente sempre lembrar o quanto esse esporte, ele, querendo ou não, é perigoso. Então, assim, segurança em primeiro lugar. Agora, pra gente falar das atualizações dos carros, eu trouxe a minha colinha de novo. Então, a Red Bull trouxe uma nova asa dianteira focada para downforce e eles também mexeram nas áreas traseiras, na suspensão dianteira e até na parte superior do motor e nas entradas de ar lateral. Tudo isso é para melhorar o resfriamento geral do carro. A Ferrari apostou pesado numa nova suspensão, então eles remodelaram a suspensão inteira, tiveram que homologar pela FIA, inclusive, e trouxeram uma nova asa traseira de baixa pressão. A Mercedes, que ainda está procurando estabilizar o carro um pouco mais nas pistas, atualizou a asa dianteira e os cantos traseiros do carro. A McLaren trouxe uma nova versão da asa traseira de baixa pressão e a Aston Martin apareceu com um novo pacote completo: asa dianteira, nariz, asa traseira e até o Beam Wing. A ideia é tentar reagir para essa segunda temporada aí do campeonato. Então, assim, cara, eu acho um pouco complicado tu trazer
beleza, um pacote de atualizações incrível para a segunda parte, mas você ter dormido na primeira, porque simplesmente foi isso que a Aston Martin trouxe. Se for olhar as atualizações deles, foi basicamente atualizações para aquela pista específica em que eles estavam correndo. Tipo, pô galera, vamos dar uma acelerada aí, né? Não é como se dinheiro fosse um problema. A Williams trouxe bastante coisa nova. Então, redesenhou as cercas e a borda do assoalho, modificou as entradas dos sidepods e também a cobertura do motor. A Alpine trouxe uma nova configuração de asa traseira e também do Wing. A Racing Bulls mexeu no difusor e reprojetou boa parte da traseira do carro, especialmente para a pista de Spa. Então, cara, modificações consideráveis para serem usadas nessa pista. E para finalizar, a Haas e a Sauber não trouxeram nenhuma atualização, então eles vão correr com o mesmo carro da etapa de Silverstone. No TL único, já que é um final de semana de formato sprint, cara, a Ferrari apareceu bem, tá? Eu tenho que elogiar. Mas o que eu realmente quero comentar é sobre o Hadjar. Mano, eu comecei a temporada meio assim com ele, só que hoje eu adoro esse cara, ele é muito carismático e eu gosto muito que ele sabe trabalhar em equipe. Então assim, ele fez alguma besteira ali na Ilhood, não lembro se ele subiu a zebra ou algo assim, e aí ele ligou pra equipe, um rádio ali, e tipo, gente, eu fiz uma cagadinha aqui, tem como vocês conferirem e tal, se eu tenho que ir pro box, tem que mexer em alguma configuração, mas tipo, a maneira dele falar é muito profissional e ao mesmo tempo muito, cara, somos um time, e eu acho isso muito legal. Mas no final do TL foi o Piastri que liderou. Aí assim, naquele momento em que eu elogiei a Ferrari, a gente fala de classificação do Hamilton fora já no Q1, junto com o Antonelli do Albon. No Q2, cara, o que aconteceu com a Haas? Alguém botou uma lata de nós lá dentro? Botaram turbo no carro? Porque assim, ó, correram muito bem. E o Gabriel Borleto, inclusive, que volta, porque cravou lá um 5º lugar. No Q3, o Piastri, que estava correndo em todas as sessões, pegou a pole. E assim, falando da sprint, eu acho que a cena mais memorável de todo o final de semana aconteceu justamente na primeira volta. Porque assim que largou, o Leclerc e o Verstappen fizeram basicamente a mesma manobra para cima das duas McLarens. Cara, foi tão lindo de assistir que eu vou deixar o trecho para vocês aqui em algum lugar. Foi maravilhoso. Eu juro pra vocês, eu tava assistindo aquilo e eu cheguei a trancar a respiração. Em compensação, o Gasly, ele teve problemas no carro, então assim, ele basicamente nem participou da corrida, só que ele ainda assim foi pra pista só pra testar o carro pra qualificatória, então isso foi lá mais ou menos pela 4ª volta. Da volta 8 até mais ou menos a volta 13, a gente teve uma briga legal, porque mesmo o Leclerc ultrapassando o Norris, logo o Norris repassou ali e ficou Verstappen, Piastri e Norris. Só que teve uma briga ali dos três para ver quem chegava mais perto, se conseguiam ultrapassar e tal, mas não rolou. E aí, no final da corrida, foi isso. A gente teve, assim, boas brigas no meio, mas no final não mudou muita coisa. Verstappen ganhou a sprint. E agora é um momento em que a gente adora. Vamos para as fofocas do paddock. A principal delas foi a demissão do Horner do nada, com efeito imediato. Então, assim, eu vi essa notícia, era umas 7 da manhã. Eu, assim, acordei meio sonolenta, pensei, vou olhar o telefone, puxei, abri o Instagram. Christian Horner demitido com ação imediata. E eu... Cara, melhor que o meu despertador? Eu entrei em choque na hora. E aí, quem assumiu foi o Laurent Mekies. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, mas ele é o ex-chefe de equipe da Racing Bulls. Ex, porque no caso agora ele tá na Red Bull. E curiosamente agora, o chefe de equipe com mais tempo de atuação, que ainda tá no grid, é o Toto Wolff. O que eu achei muito doido foi justamente assim, o Horner, ele tá na Red Bull como chefe de equipe desde que a equipe foi, lançada lá em 2005. Teve muito burburinho de que é uma das últimas maneiras da Red Bull tentar manter o Verstappen na equipe. Eu achei muita loucura, muitos anos ali
Tipo, o Horner, querendo ou não, assim como o Max, é praticamente a cara da Red Bull. É muito doido ver um paddock onde o Horner não tá de azul. Onde, no caso, ele não tá. E assim, vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre o Drugo tá correndo na Fórmula E no lugar do De Vries? Então, a estreia dele foi simplesmente incrível. Porque assim, a equipe aproveitou, o nome da equipe é Mahindra, se eu não me engano, que ele tá correndo, aproveitou para trocar uma caixa de câmbio fora do permitido, porque como ele não é o piloto oficial, assim, titular, digamos assim, da equipe, era o momento mais oportuno para eles fazerem isso. Ele acabou largando em P20, se eu não me engano. Não, perdão, errei. Ele não largou em P20, ele tomou uma punição de 20 posições no grid. Durante a corrida, mesmo com essa punição, ele simplesmente galgou 17 posições. E ele terminou a corrida em nada mais nada menos do que P7. É um baita de um resultado. E assim, falando em mudanças, uma coisa que me deixou muito triste é que para 2026 a Fórmula 1 vai voltar a ser transmitida pela Globo. E assim, por que isso me deixou triste? Porque apesar da Band ter ali os seus deslizes de vez em quando, de passar uma informação errada, falar de um carro, mas na real tá falando do outro, cara, isso acontece. Só que a Globo não vai nem transmitir as 24 corridas, vai transmitir só 15. E dessas 15, eles ainda vão transmitir em horários, tipo, alternativos. Então nunca vai ser uma corrida ao vivo. Não digo nunca, porque provavelmente eles vão, por exemplo, Interlagos transmitir ao vivo, porque é no horário daqui. Mas, tipo, não é que nem a Band que a gente vai ter, a classificatória, que a gente tem tudo ali naquele momento, sabe? Tipo, na Globo não vai ser assim. E pra quem, que nem eu, assina a Fórmula 1 TV, eu já tô me acostumando, tipo, começando a assistir em inglês, porque como não vai ter a transmissão ao vivo, não vai ter a voz em português, porque não vai ter ninguém narrando. Essa é a grande questão. Cara, eu vou ter que me acostumar a não ter Mariana Becker no paddock. Pra mim foi, tipo, a notícia mais triste do ano. Sei lá, eu sinto que a Band, eles têm um compromisso muito maior com os fãs do que a Globo, no caso da Fórmula 1 e de muitos outros esportes, inclusive. Indo agora para a classificação da corrida. Essa teve um pouco mais de emoção. O Hamilton teve a volta do Q1 dele deletada. Ele já foi cortado ali e ele abriu espaço para o Bortoleto passar para o Q2. E aí, ele aproveitou essa oportunidade, abriu as asas e voou, porque ele conseguiu chegar no Q3 e largou em P10, de novo na frente do Nico Hülkenberg. Então, naqueles head-a-head que eles fazem, o Bortoleto tá ganhando do Nico, numa Sauber. A pole ficou com o Lando Norris. Agora sim, a corrida principal foi uma novela. A gente começa pelo fato de que atrasou 1h30 por causa da chuva. Tem uma regra no regulamento que a FIA teve, inclusive, que soltar um comunicado explicativo sobre ela, de que os eventos da Fórmula 1 só podem durar 3 horas. Só que, quando que essas 3 horas começam a correr? Depois que é dada a largada da corrida. Se eu não me engano, só teve a volta de formação. E eu não sei nem se isso teve, eu não lembro. Eu entrei um pouquinho atrasada na transmissão. Então, essa 1h30 não contou pro evento, então eles não deletaram volta, não fizeram nada. E aí, quando eles finalmente largaram, a gente ainda teve safety car da volta 1 a 5 por conta da pista continuar extremamente molhada. E aí, na relargada, o Piastri rapidinho já passou o Norris e abriu distância. Tchau, meu amigo. Vou te olhar pelo retrovisor. Lá pra volta 11, se eu não me engano, o Leclerc e o Max começaram ali numa disputa de posição. Só que, cara, foi uma disputa bonita de ver. Porque, assim, era roda a roda, os dois estavam ali super em cima, só que era uma disputa limpa. Um sempre deixava espaço na pista pro outro. Cara, foi bonito de ver. Eu adoro ver o Max brigando e o Leclerc, porque eles são muito tipo, cara, eu vou te levar ao máximo, mas o máximo permitido. Eu não vou, tipo, te empurrar absurdamente pra fora da pista, sabe? Tipo, é justo. Eu vou ganhar de ti porque eu sou mais rápido. Eu vou jogar isso na tua cara. No meio disso, lá pra volta 13, o DRS foi liberado e o pessoal foi
todo pro box junto. Então, assim, começou um caos absurdo de todo mundo querer trocar o pneu pro slick. Lá pra volta 15, o Hadjar ele teve um problema no carro e acabou abandonando a corrida. Da 15 até a 30 não aconteceu nada demais. Mas a partir da 30 até a 33, que foi as voltas finais, foi o Lando tentando se aproximar do Piastri para uma ultrapassagem, só que ele não deu conta, e aí o pódio final ficou Piastri, Norris e o Leclerc logo atrás. Assim, foi uma corrida bem gostosa de assistir. Admito que ela foi curta, só 33 voltas, mas assim, eu gosto muito de corrida curta, talvez seja por isso inclusive que eu adoro uma corrida sprint. Mas são corridas geralmente mais dinâmicas, justamente porque o pessoal sabe, são poucas voltas. Então, se eu não passar nessa volta, talvez eu não tenha uma próxima. E por ser uma pista bem imprevisível, cara, bandeira vermelha, bandeira amarela, é 2 toques, entendeu? É muito fácil de tu chegar numa. Enfim, a gente teve bons momentos, mas nada tão assim, meu Deus, uau. Eu gostei da corrida no geral, foi uma corrida tranquila. Quero saber os comentários de vocês sobre essa corrida. E se vocês gostam desse formato, aqui na cozinha, passando um cafezinho, admito que eu tô gostando muito de fazer assim. E é isso. Vejo vocês no próximo resumo. Um beijo e até o próximo vídeo.